Olá, mais uma vez, aqui é Marcelo de Souza e nesse vídeo eu vou estar mostrando como é que a gente cria uma animação utilizando o GIMP, tá? Então como é que você pode criar um GIF animado utilizando o GIMP para isso. Eu já tenho aqui um arquivo pronto e nesse arquivo eu tenho 4 camadas, uma camada de fundo e 3 camadas com conteúdo. O conteúdo que eu utilizei foi texto, certo? O texto no GIMP ele tem um fundo transparente, então eu coloquei um número numa posição, um outro número em outra posição e outro número em outra posição para dar esse efeito de animação. Se a gente animar agora, você vai ver que os números mudam, mas eles não mudam da maneira que eu estou querendo. Eu quero que a minha animação seja assim: apareça o número 1, o número 1 desapareça, apareça o número 2, o número 2 desapareça, apareça o número 3. Isso no momento não vai acontecer, até porque como o texto tem um fundo transparente, eles aparecem os 3 ao mesmo tempo, até parados. Então se eu animar, a única coisa que vai fazer é que vai piscar pisco 1, aparece o 2, pisco 2, aparece o 3, só isso. E eu não quero que seja dessa maneira. A gente vai ver como resolver isso já já. Também a gente vai ver um outro problema, que é a questão do serrilhado, devido à transparência. Então eu vou ter um serrilhado em volta dos números e o tempo de transição da animação, que está muito rápido. Eu vou colocar aqui para vocês verem como é que funciona, como é que a gente bota rapidinho para animar. Eu vou aqui no menu filtros, no item animação e peço para reproduzir. Aparece essa caixinha de diálogo e eu tenho essa opção passar parar e a minha animação já começa. Então a gente já vê de cara a questão do serrilhado, os números aparecem em sequência, mas não desaparecem devido à questão da transparência do texto, né? E também está muito rápido. Então são esses 3 problemas aí que a gente vai resolver. Devem ter várias formas aí de resolver essa questão da transparência, tá certo? A maneira rápida que eu encontrei de fazer isso foi duplicar essa camada de fundo aqui e colocar essa camada embaixo de cada camada de conteúdo. Por que eu estou fazendo isso? Eu vou pegar cada camada de conteúdo dessa e vou mesclar, vou fundir com essa camada de baixo. Então eu vou dar um clique aqui nessa camada com o botão direito e vou pedir aqui para combinar abaixo. E vou fazer isso com as 2 camadas de conteúdo que sobraram. Alterou aqui, mudou o nome, tá bom? Eu vou renomear na ordem da animação. Então 1, 2, 3. Se a gente mandar animar agora, a coisa já fica mais bonitinha. Pelo menos você vai ver que os números já não aparecem mais todos, então realmente vai haver uma mudança de número e o serrilhado está bem suavizado, né? Olha aí. O único problema que ficou é o problema do tempo, está muito rápido, né? O que eu posso fazer para reduzir isso aqui? O GIMP ele tem um recurso para mim que, se eu colocar entre parênteses o tempo em milissegundos que eu quero que essa animação dure, ele configura. Então eu estou botando 200 milissegundos. Vou colocar aqui um pouquinho diferente para a gente ver um salto. Vou dobrar o tempo, tá? Você vai ver a demora que vai para carregar cada camada dessa que compõe a animação. Bom, vamos lá. Vou esticar aqui e vamos animar novamente. Esticar só mais um pouquinho. Animação, reproduzir. Olha aí. Você vê que passa rapidinho os 200, né? Mas 400 já segura mais, 600 segura mais ainda, tá bom? Então você tem esse efeito aí de demora, né? De freio na animação, tá certo? Quando você faz uma animação para a web, geralmente você ou dá um ênfase naquela camada mais importante, né? E as outras você mantém um tempo padrão. Eu vou fazer isso aqui bem no meio. No 2 eu vou deixar ele com tempo maior. Vou deixar ele aqui com 800. E no 3 e no 1 eu vou deixar um padrão. 200, 200, tá certo? Filtros, animação, reproduzir. Olha lá, o 2 demora e assim passa rapidinho pro 3. Não perde muito tempo entre o 2 e o 3, entre o 1 e o 3 não. Tá ok? O que falta agora para a gente finalizar é exportar isso. Então você vem aqui em arquivo,
pede para salvar. Essa caixa de salvar, esse diálogo de salvar do GIMP, ele é bem grandezinho. Então não dá para você visualizar todo aqui no espaço que eu separei para animação. Deixa eu ver se eu consigo encaixar. Eu acho que deu. Eu vou salvar aqui eu vou chamar aqui de animação. Só que eu vou botar animacão.gif, tá? E vou mandar salvar. Eu acho que dá dando para ver o botão salvar aí. Ele pergunta aqui para mim na hora que eu estou exportando o arquivo se eu quero salvar isso, se eu quero combinar essas camadas visíveis ou se eu quero salvar como uma animação. Eu seleciono essa opção, salvar como animação, mando exportar. Aparece aqui uma outra camada, me dá a opção, um outro diálogo, me dá a opção de entrelaçar e eu posso deixar nesse padrão aqui. Aqui é o seguinte, eu digo aqui que eu quero repetir isso aqui infinitamente e se não houver uma camada com a quantidade de milissegundos que ela deve ter, ele já bota todo mundo com 100 milissegundos para mim, tá ok? Vou dar um ok aqui. Exportei, isso foi para minha área de trabalho. Bom, para a gente ver o processo completo, eu mudei aqui de área de trabalho e está aberto o Composer, que é a continuação de um projeto antigo, o NVU, que é uma interface de desenvolvimento web, né, do tipo Dreamweaver, mais simples, mas lembra o Dreamweaver Front Page, tá certo? Eu vou aqui em imagem, vou trazer esse diálogo para cá e vou procurar essa imagem, aqui ó, animação.gif. Vou dar aqui um texto alternativo qualquer aqui, animação. E uma dica também, né? Opa. Animação, pronto. Dou um ok, ele aparece aqui. E vou salvar essa página. Vou salvar aqui na área de trabalho como... Opa. Teste animacão.html. Especificando aqui o local que eu quero salvar, que é o desktop, e mandar salvar. Pronto, salvei no desktop. Vou aqui para o Firefox e vou abrir essa animação. Abrir arquivo. Já está aqui no desktop. Teste de animação. Ele botou aqui, repetiu o .html porque eu coloquei lá, tá? Mas vai abrir sem problema. E está aí minha animação já publicada na internet. Tá ok? Então a gente viu como criar animação utilizando o GIMP, como colocar essa animação numa página HTML. Você pode usar tag image para fazer isso, é a mesma coisa, ou você pode utilizar uma ferramenta que te dê essa interface gráfica aí, ou FrontPage, ou Dreamweaver, ou NVU, ou o Composer, né? NVU ele foi descontinuado e o grupo a comunidade pegou e deu continuidade com o Composer. Ou então, e depois da publicação disso, a gente carrega essa página HTML no navegador para ver como ficou a animação. Tá certo, gente? É isso aí. Ficou até mais longo do que eu pensei. Abraço e até a próxima.